Unidade 5. Inicie sua jornada. Você se considera um sujeito cidadão? Você já parou para pensar qual a sua importância para a sociedade na qual você está inserido? Em como as suas decisões impactam os outros? Todos nós temos um papel de grande importância, seja para o nosso bairro, cidade, estado ou país em que escolhemos viver. Atualmente, não há mais espaço para acreditarmos que seremos apenas mais um no meio de tantos outros indivíduos, que as nossas escolhas não têm importância entre tantas outras. Acredite, nossas opções impactam positiva e negativamente uma estrutura muito maior. Fazemos parte de um coletivo, de um conglomerado interligado e conectado. Saber disso nos ajuda a entender como esse processo vai além de uma simples escolha individual e que faz parte de um coletivo que precisa e conta com a nossa participação. Moral e ética. Como você percebe essas duas palavras em seu dia a dia? Falamos nesses termos sempre, mas você sabe explicar, de forma simples, o seu significado e como as suas decisões podem ser éticas e morais? Somos seres sociais e estamos suscetíveis às convenções coletivas e princípios éticos de uma determinada sociedade, época, cultura, região, entre outros fatores. Essas variáveis fazem parte do meio em que estamos inseridos e isso colabora para a definição de quem somos. O meio determina as limitações de qualquer ser vivo e é no ambiente em que se desenvolvem as existências individuais e as relações humanas que a nossa cultura e sociedade se formam. Para nos ajudar a entender o conceito de meio, podemos fazer uma classificação de meio físico, biológico, social e o meio digital. Este último está alinhado às novas tecnologias do mundo online. Você já parou para pensar que nos formamos, nos relacionamos, criamos vínculos, ou até mesmo namoramos no meio digital? Esse espaço, atualmente, também é responsável por formar os indivíduos, criar regras, limites e nos moldar como sujeito. Isso tudo é possível, hoje, no mundo analógico e no virtual. A revolução tecnológica digital tem proporcionado mudanças estruturais na forma como nos relacionamos e comunicamos. A cultura digital nos faz emergir em novas formas de relações, além de revelar diferentes maneiras de interação que interferem diretamente na comunicação, na apropriação e no compartilhamento do conhecimento. Como somos afetados pelo outro nas nossas ações? Como dissemos, o meio em que estamos inseridos, nossa sociedade, a cultura que representamos nos molda como indivíduos que somos, mas também somos afetados pelo outro, por pessoas, indivíduos que, ao longo da nossa história, nos proporcionam múltiplas experiências e diferentes tonalidades emocionais e físicas. Elas nos permitem adquirir um conhecimento que colabora diretamente no que somos. É uma via de mão dupla. Impactamos e somos impactados, e por isso, precisamos entender esse processo. Pois, como dissemos, somos seres sociais que precisam dessa troca, e toda relação exige que se faça uma reflexão sobre a responsabilidade e a consciência desse movimento. Você já pensou no sentido da palavra afeto? Com uma resposta rápida, logo relacionamos o afeto a algo ligado ao bem-querer, ao cuidar e ser cuidado, a algo que reflete carinho e ternura. Entretanto, gosto de usar o conceito de afetividade de Henry Vallon, 1968. Que afirma que afetividade é a capacidade do ser humano de ser afetado pelo mundo externo e interno por sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis. Mahone, Almeida, 2014, p. 17. Dessa forma, quando falamos de afetividade a partir do olhar de Vallon, não falamos apenas de ser bonzinho ou querido com alguém, mas do entendimento de que nossas ações afetam os outros indivíduos e de como isso é algo que precisamos estar atentos. Afetividade é relação, é vínculo, é comunicação, é ser afetado e afetar por diferentes modos e experiências, de forma positiva ou negativa. Ao estabelecer essa relação com a afetividade, temos, como premissa, a ideia de que ela faz parte do processo de socialização e que facilita ou dificulta o estabelecimento de diálogo. Isso permite ou não a construção de relações sociais. A afetividade é propulsora e ou inibidora de ações. Em um ambiente em que prevaleçam experiências positivas, a afetividade colabora para que sejam estabelecidos espaços de trocas e socialização. Contudo, existem experiências negativas que marcam a vida de uma pessoa, em muitos casos, são determinantes para as escolhas pessoais e profissionais. São aspectos que devem ser avaliados e compreendidos, para que possamos colaborar e entender nosso processo de formação. Existe um termo alemão que pode nos ajudar a entender a importância de quem somos na sociedade e como as nossas escolhas devem acompanhar a evolução e as normas de um grupo. Isso nos faz pensar que cada recorte histórico precisa ser avaliado a partir do zeitgeist de um período, para que possamos entender os valores e significados que representam a ética e moral de um determinado povo e tempo. Atualmente,
podemos registrar alguns valores que marcam nossa época, como a importância da diversidade, da inclusão e da equidade entre os indivíduos, a luta contra o racismo, os direitos das pessoas LGBTQ+, as práticas ESG, sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, as quais se referem à sustentabilidade ambiental, à governança corporativa e aos projetos sociais. Nesse contexto, podemos destacar o papel da tecnologia em um avanço que mudou nossas rotinas e costumes, além da nossa forma de ver o mundo, que contrasta, diretamente, por exemplo, com aquela de uma pessoa adulta há 30 anos. Os padrões ESG ampliam a competitividade do setor empresarial. Como vimos anteriormente, ESG é uma sigla, em inglês, que significa Environmental, Social and Governance, relacionada às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. As empresas possuem responsabilidades nessas atitudes e em ações que resultam em desastres naturais, infelizmente, cada vez mais comuns nos noticiários. Aqui, no Brasil, recentemente, com 2 episódios trágicos, que foram os rompimentos das barragens minerais de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em 2019. Vivemos em um mundo único, não existe outro planeta. Diante dessa realidade, precisamos adotar hábitos conscientes. Uma única pessoa, ao adotar ações com melhor impacto ao longo da sua vida, colabora diretamente para a preservação dos recursos naturais que são findáveis. Ao assumir essa postura, é possível gerar menos resíduos e servir de exemplo positivo para outras pessoas. Juntos, podemos fazer a diferença na preservação dos ecossistemas, pelo combate ao aquecimento global, para que as pessoas possam viver com dignidade e bem-estar, por um futuro possível e sustentável. Acompanhar essas tendências é uma forma de entender o mundo em que vivemos. Podemos e devemos colaborar diretamente ao pensar e agir de forma responsável, e tendo em mente como queremos esse mundo que conhecemos para as próximas gerações. Essa preocupação com as próximas gerações é algo que reflete o zeitgeist dessa época. O termo sustentabilidade é usado com recorrência em diferentes ambientes e reflete a preocupação em assegurar para as próximas gerações qualidade ambiental, econômica, alimentar, social, entre outras, a partir de práticas responsáveis e justas. Diversidade e inclusão. Ao pensar no outro, precisamos ter a disponibilidade para entender escolhas que, muitas vezes, não estão alinhadas com as nossas. Quando falamos do outro, é justamente este o exercício: saber lidar, respeitar e disseminar a equidade entre os indivíduos da melhor forma possível. Diante desse desafio, é crescente a reflexão sobre diversidade e inclusão, a importância de ambientes que possam unir pessoas de diferentes origens, raças, gerações, vivências e criações, de forma que seja possível a troca de informações, a partir de diferentes perspectivas que são capazes de gerar novas oportunidades e integrações. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 2021, vivemos em um país em que mais da metade da população é negra, composta na sua maioria por mulheres e 25% de pessoas que possuem alguma deficiência. É fundamental que os ambientes sociais, escolares e de trabalho tragam essa representatividade e ofereçam um espaço acolhedor, em que se possa construir uma cultura que privilegie o sentimento de pertencimento. Lembre-se, para pertencer a algo, precisamos nos ver e sentir representados. Como caminho para entender esse processo de diversidade, é importante destacar que nossa cultura e sociedade, há muito tempo, cristalizou algumas ideias e comportamentos errôneos e preconceituosos que estão gravados no nosso inconsciente. Estar atento, procurar cada vez mais conhecimento e se abrir para uma nova forma de se relacionar e agir é um caminho a ser seguido. Esses erros são os chamados vieses inconscientes. Superar nossos vieses é a chave para a mudança de comportamento. Eles são um conjunto de estereótipos que aprendemos e mantemos sobre diferentes grupos de pessoas a partir de ocorrências e experiências que vivenciamos ao longo das nossas vidas. Para entendermos nossos vieses, temos que avaliar e analisar memórias de infância, trocas familiares, cultura local, conversas com amigos e até mesmo notícias que acompanhamos na mídia. São pequenas peças de um grande quebra-cabeça que internalizamos e criamos verdades que não representam a realidade e não refletem determinados grupos minorizados e pessoas marginalizadas. Preparar-se, conhecer e investir em diversidade e entender que podemos seguir caminhos diferentes daqueles que a maioria ou determinado grupo segue, pois uma pequena atitude, aqui, pode impactar realidades muito distantes. Assim, colaboramos para que posturas diferentes sejam reconhecidas e a transformação pode começar a acontecer. A sociedade vive em um processo constante de atualização, transformação para acompanhar o zeitgeist de uma determinada época. Podemos afirmar que uma das características dessa geração é a inclusão das pessoas em todos os ambientes, seja na esfera pessoal ou profissional.
É um exercício que todos teremos que fazer para derrubar nossos vieses inconscientes, preconceitos e velhos hábitos. Assim, passamos a respeitar e a nos sentir acolhidos e livres para aproveitar nossas vidas da melhor forma possível, com leveza e alegria. Diversidade não é apenas uma preocupação estética. Trata-se de representatividade, da preocupação de criar um espaço mais criativo, arejado, colorido, formado a partir de diferentes olhares, opiniões, histórias e vivências. Saímos de um lugar comum, com pessoas parecidas esteticamente, de uma mesma classe social em que se busca interesses e direitos para os mesmos indivíduos, e vamos para um ambiente heterogêneo, plural e até mesmo mais eficiente e eficaz, já que permite a participação e o olhar de mais e diferentes pessoas. Você deve ter notado que não usamos o termo minoria, mas, sim, minorizados, porque grupos como mulheres, negros e pobres não são minorias na sociedade brasileira. Nesse caso, podemos dizer que são uma maioria de minorizados, pois o que esse grupo não possui é representatividade e poder diante dos outros grupos. O termo minoritário retrata sua situação de subordinação, falta de influência. Trata-se de pessoas que são alvos de discriminação e exclusão. Para entender essa questão, com base em números, segundo dados da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, de 2021, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 48,9% de homens e 51,1% de mulheres. A PNAD 2021 também retrata que 43,0% dos brasileiros se declararam como brancos, 47,0% como pardos e 9,1% como pretos. IBGE, 2021. Todas essas ponderações nos ajudam a entender quem somos, nossas características como cor, gênero, orientação sexual e classe social, por exemplo. A partir daqui, podemos falar de outro termo muito usado ultimamente, que é o conceito de lugar de fala. Essa expressão ganhou força no cenário nacional a partir do livro da escritora Djamila Ribeiro, 2020, que afirma que lugar de fala se refere ao local de fala do enunciador a partir da sua realidade social, financeira e pessoal ao se expressar sobre determinado assunto. Esse conceito é um esforço para entender e imaginar qual a realidade social do locutor. Para compreender melhor esse conceito, podemos citar o caso de uma mulher branca que nasceu em uma família de classe média alta, que vive em um lugar central com poucas dificuldades financeiras. Quando ela decide falar sobre pobreza e dificuldades sociais, qual o lugar da sua fala? Essa mulher não pode se apropriar de um discurso igual ao de uma mulher negra, periférica, chefe de família e sem renda, porque essa não é sua realidade. Ela pode dizer que sua realidade é outra, porém sabe e admite seus privilégios, e, portanto, assume que outras mulheres vivem em condições que não se comparam à sua. Ela reconhece e é empática com essa outra realidade. Outro assunto que vale a pena ser discutido é o racismo estrutural. Para falar sobre esse tema, usaremos como referência o livro de Silvia Almeida, advogado e atual ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Racismo Estrutural, 2020. Almeida, 2020, afirma que, frente a uma maioria da população brasileira negra e parda, o racismo e a discriminação são dominantes e, por isso, definem os lugares sociais. Os séculos de escravidão, que mancham nossa história, geraram uma eficiente estrutura social de exclusão. Esse sistema está enraizado em nossa sociedade de uma forma muito orgânica e eficaz, de modo que, para quebrar essa estrutura, é necessário cada vez mais entender e reconhecer o racismo para que possamos legitimar abordagens que quebrem essa força do racismo brasileiro. Esses são assuntos que precisamos enfrentar de frente com muita responsabilidade e estudo. São temas que precisamos aprofundar, pois são muito complexos e possuem muitas camadas. Eles, em geral, nos afetam e mexem conosco. Está tudo bem sentir tudo isso, faz parte do processo de reconhecer toda essa complexidade, fragilidade e dores. Entretanto, somente após esse reconhecimento, a partir de conhecimento e disponibilidade individual, é que poderemos avançar como sociedade e como núcleo coletivo. A diversidade nos mostra que esse é o melhor caminho a ser seguido, uma vez que nós estamos cansados de ver pessoas sofrendo violências, discriminação, preconceito e intolerância por serem quem elas são. O Brasil é um país muito diverso, com pequenos e grandes grupos que formam a nossa sociedade. Conseguir comunicar com todos eles é um desafio, mas não é impossível. Explorar a brasilidade, a nossa cultura tão diversa, é um grande passo para conseguir atingir outros públicos e expandir o potencial da nossa sociedade. O brasileiro vive seus sentimentos e sua comunicação de forma intensa. Estamos, cada vez, mais conectados com aquilo que nos representa, com o que conversa conosco, e estamos abertos para chamar todos para o debate.
O desafio, aqui, é diversificar, entender que as pessoas são diferentes, mas que, no fim, estão em busca dos mesmos objetivos. Acreditamos que muito já foi aprendido e que avançamos em muitos pontos. Estamos mais atentos às mudanças e ao que precisa ser feito para melhorar. No entanto, ainda estamos no caminho do aprendizado. O importante é que já entendemos que esse é um tema crucial para nós, brasileiros. Somos pura diversidade, fomos criados e formados em culturas tão diferentes, mas, assim mesmo, somos um só povo. Como indivíduos, sabemos que é preciso seguir as regras de convivência da sociedade e da cultura em que estamos inseridos. Somos moldados por essa sociedade, nela, as diretrizes nos são apresentadas desde a infância por nossa família, pela escola e outros grupos aos quais pertencemos e escolhemos. A escola tem um papel fundamental no entendimento desses códigos. É, no ambiente escolar, que materializamos inúmeras regras do que é ou não é aceito em sociedade, e esse aprendizado acompanha a vida toda do indivíduo. Somos impactados por esses valores sociais que são ensinados ao ser humano para que este tenha uma vida leve e feliz dentro do que se é esperado em um grupo. Essas regras e valores estão relacionadas diretamente ao termo moral, que definimos como um conjunto de regras, princípios e valores que orientam o comportamento dos indivíduos nas diferentes sociedades e culturas. Todas essas regras, valores e códigos são diferentes e mudam conforme a sociedade e o grupo em que estão inseridos. Portanto, há necessidade de se refletir sobre essa moral. A esta reflexão, análise e crítica, damos o nome de ética. Afinal, o que é ética e moral? Os conceitos de ética e moral, há muito tempo, ocupam os temas de grandes pensadores da humanidade. Aristóteles, há mais de 25 séculos, buscou entender, no comportamento humano, o que é considerado certo ou errado. Na obra Ética Nicomaco, 384 a.C., 322 a.C., ele escreveu: o erro acontece de vários modos, enquanto ser correto é possível apenas de um modo. Aristóteles, 1991, p. 38. Para Yves de Lataille, 2006, moral é o conjunto de deveres que tem como objetivo respeitar as pessoas, seus direitos e a sua dignidade. A moral pertence à dimensão da obrigatoriedade, da restrição de liberdade, e a pergunta que a resume é: como devo agir? Ética é a reflexão sobre a felicidade e sua busca, a procura de viver uma vida significativa, uma boa vida. Assim definida, podemos resumir na seguinte pergunta: que vida quero viver? É importante se atentar para o fato de essa pergunta implicar outra: quem eu quero ser? Essas definições se completam e trazem diferentes olhares para o mesmo assunto e nos permitem compreender que ética e moral são uma busca constante e ininterrupta pela procura de caminhos para sermos pessoas felizes dentro de uma estrutura social e complexa. Toda sociedade tem suas regras e exige de cada indivíduo responsabilidade para um bem maior. Elas se resumem em atitudes individuais que impactam a vida de todos e por isso, é importante lembrar dessas questões ao tomarmos nossas decisões e atitudes. Novos desafios. Após entrar em contato com esses conceitos e boas práticas, acredito que será possível a reflexão sobre muitos aspectos e o entendimento de como é factível colaborar diretamente para a sociedade como um cidadão e profissional que está atento ao que o zeitgeist dessa quadratura da história pede de cada um de nós. Para nos ajudar a refletir sobre ética e moral, vamos pensar juntos em um exemplo simples que pode acontecer com qualquer pessoa. Um motorista está diante de um semáforo com sinal vermelho durante a madrugada, em um local que não existe a possibilidade de ser multado ou ter alguma testemunha do seu ato. O único envolvido é o indivíduo e apenas a ele cabe essa decisão e a responsabilidade de esperar o sinal verde ou avançar o sinal vermelho. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória é infração gravíssima, sendo passível de multa. É consenso afirmar que ultrapassar o sinal vermelho é errado, pois contraria algo formalizado pela lei. Ao decidir obedecer ao semáforo vermelho, o motorista aceita as regras da sociedade e a lei vigente. Ao aceitar essa regra, o motorista está sendo moralmente correto e cumpre o que a sociedade espera de um sujeito responsável, pois essa regra colabora, diretamente, para evitar acidentes e preservar vidas. Ao usar o bom senso para avaliar que essa é a melhor atitude a se ter, independentemente das penalidades previstas, lembrando que, nesse exemplo, não existe a possibilidade de ser penalizado, e respeitar as regras de trânsito vigentes, o motorista está sendo ético, pois entende que o seu papel, como cidadão, requer avaliação de suas escolhas para poder fazer o que é correto. Lembre-se de que o bom senso e a reflexão passam pela ética de cada indivíduo e a moral é a aceitação do que está determinado pelo coletivo. Esse é um exemplo que pode acontecer no nosso dia a dia, mas podemos levar isso para o ambiente de trabalho,
quando construímos nossas carreiras a partir de práticas morais, éticas, transparentes e alinhadas às boas práticas de governança corporativa. Além de sermos pessoas que possuem condutas reconhecidamente éticas e morais, podemos ser pessoas empáticas e preocupadas com o bem-estar de quem está perto de nós e das pessoas que não conhecemos. Como podemos fazer isso? Tendo disponibilidade para aprender e se aprofundar nas práticas ESG, lembrando que o meio ambiente e a natureza precisam de atitudes diárias e responsáveis. É preciso entender que a diversidade e inclusão não são uma opção, mas um direcionamento real para que todos possam se sentir representados e assistidos pela sociedade, governo, empresas e pessoas. Faça diferença todos os dias, seja com pequenas ações ou com uma ação bem grande, mas faça a sua parte.